Welcome aboard, passenger! Eu sou Renata Forte e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o combustível que a gente vai usar na nossa jornada B2First rumo ao tão sonhado destino de estudar ou trabalhar fora do país. Ou seja, a prova do B2First. Qual o tamanho dessa prova? Quantas partes que ela tem? Os tipos de prova que tem? Quanto tempo de prova? O quanto de inglês que você precisa saber para passar nessa prova? Existem estratégias? Fica comigo porque eu vou te responder direitinho cada uma dessas perguntas. Bom, eu já te contei que o meu objetivo aqui é te acompanhar nessa jornada rumo ao seu destino, certo? Uma jornada que tem que ter um destino muito certo e claro, específico. Qual é esse destino? Trabalhar numa multinacional, dentro ou fora do Brasil, na sua área de atuação. Ou então fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado nas universidades mais bem conceituadas do mundo inteiro e até mesmo aqui no Brasil. Ou, se você for um professor ou professora de inglês, incrementar o seu currículo para você concorrer a vagas de emprego nas melhores escolas de idiomas, aqui dentro do país ou até fora. Eu já te falei também que para a gente chegar nesse destino, a gente precisa de um veículo. E esse veículo é o certificado do B2First. É ele que você vai apresentar na empresa onde você vai trabalhar ou na universidade, faculdade ou curso onde você vai estudar. Se você é novo por aqui, é melhor você parar esse vídeo e procurar os outros vídeos que eu gravei explicando sobre o que é o B2First, a sua importância e também um outro vídeo no qual eu falo sobre esse veículo, que é o certificado B2First. Eu vou deixar o link aqui embaixo nas descrições ou em algum lugar da tela para você poder acessar esses vídeos. Enfim, se você já conhece o destino e o veículo, está na hora de saber o combustível que vai impulsionar o veículo. Calma, isso não é uma reportagem do Auto Esporte. Mas é uma analogia que eu gosto muito de fazer. Depois que você sabe o seu destino, por exemplo, você quer ir para a praia nas férias. Você vai escolher o seu veículo, por exemplo, você escolhe ir de carro. E depois, na hora de viajar, você tem que escolher o combustível. Será que vale a pena colocar gasolina ou etanol no carro? Com a nossa jornada aqui, é a mesma coisa. Depois que você sabe o seu destino, que é trabalhar ou estudar fora do país, você conhece o seu veículo, que é o certificado B2First, está na hora de conhecer sobre a prova em si, que é o combustível rumo ao seu destino. Vamos lá então? Bom, a primeira coisa que você deve saber é que existem duas provas, dois tipos de prova B2First. É isso mesmo. O B2First for Schools e o B2First. O B2First for Schools tem o mesmo formato de prova e o mesmo nível de proficiência que o B2First. A única diferença é que o conteúdo e a maneira como são apresentados os assuntos dos textos, dos áudios e da prática oral é direcionada aos interesses e experiências de alunos. E é mais sobre o mundo acadêmico, em outras palavras. Ou seja, quem geralmente se prepara para o B2First Schools são alunos do ensino médio que já possuem um nível de inglês High Intermediate, mas ainda estão estudando e que muito provavelmente vão fazer essa prova para somente estudar fora do país, fazer uma graduação ou um curso. O público para essa prova do B2First for Schools é, portanto, mais jovem. O B2First é mais geral. As pessoas que fazem a prova do B2First têm interesses tanto em fazer uma pós ou um mestrado fora do país, quanto para trabalhar em multinacionais ou empresas governamentais. Então, o conteúdo dos textos, dos áudios e da prática oral do B2First é mais geral, do dia a dia. O público, nesse caso, é um pouco, eu diria, mais adulto. O meu foco aqui é o B2First. Mas as estratégias de prova que eu ensino valem
para as duas provas, tanto o B2 First quanto o B2 First for Schools, já que o conteúdo é o mesmo, o formato das provas é o mesmo. Outra questão sobre a diferença de provas é que quando você escolhe fazer o B2 First, você tem duas opções. Ou você pode fazer o Paper-Based ou Computer-Based. Como o próprio nome indica, Paper-Based é um exame físico, né, com lápis, com borracha, no papel. O Computer-Based é um exame que você faz no computador. Apesar dessa diferença óbvia que até tem no nome, né, das provas, Paper-Based, Computer-Based, o Computer-Based que é feito no computador não significa que você pode fazer essa prova no computador da sua casa ou do seu trabalho. Para as duas provas, tanto o Paper-Based quanto o Computer-Based, você tem que fazer num Exam Center, que é o local certificado pela Cambridge English, onde eles oferecem essas provas, que são geralmente escolas de idiomas. Agora, o preço, o nível de dificuldade e o tempo para completar a prova é o mesmo para os dois tipos de prova, Paper-Based ou Computer-Based. Não muda nada. Ué, então qual que é a diferença? Vamos lá. A principal diferença, na minha opinião, é a maneira como você é quando aprende ou quando gosta de fazer provas. Como assim? Pensa comigo. Se você é daquelas pessoas que gosta de fazer anotações, que gosta de grifar no texto algumas informações porque elas te ajudam a entender melhor a mensagem, ou então que gostam de escrever mesmo, se sentem mais à vontade ali com o lápis e a borracha na hora de estudar e de fazer prova, o Paper-Based é para você. Mas, se você se sente mais à vontade com a tela de um computador, com o teclado, em digitar, se você é ágil com os dedos para digitar, conhece as teclas de atalho fáceis para editar ou então para apagar, para completar, etc., aí, na minha opinião, o Computer-Based é a sua melhor escolha. Só que aí tem a parte do speaking e você deve se perguntar, Renata, se eu escolho fazer o Computer-Based, como é que eu faço essa prova de speaking? É pelo computador? Bom, a resposta é não. Não importa se você escolher o Paper-Based ou o Computer-Based, a prova de speaking, a prova oral, é feita ao vivo, em carne e osso, com os examinadores. Ah, e vale lembrar que dependendo do lugar onde você vai fazer a prova, dependendo da escola de idiomas, do centro, você pode fazer as duas provas no mesmo dia ou em dias separados. Por exemplo, quando eu fiz o FCE, a long time ago, que é o nome, né, antigo do B2 First, o primeiro dia de prova foi o speaking e o segundo dia de prova eu fiz o restante da prova. Agora, por exemplo, quando eu fui fazer o CAE, que é um nível acima do B2 First, eu fiz tudo no mesmo dia. Primeiro a gente fez a prova speaking, né, a prova oral, e aí depois a gente foi para o restante da prova, que é o Use of English, Reading, Listening e Writing. Então, vai depender muito do centro onde você faz essa prova, né, do local da sua prova, e você só fica sabendo disso quando você faz a sua inscrição. Agora, existem algumas diferenças pequenas entre o Paper-Based, que é a prova escrita, e o Computer-Based, que é a prova feita pelo computador, que vale a pena você saber. Por exemplo, o Listening. No Paper-Based, que é o exame físico, você tem o áudio da sala onde você está fazendo a prova. Então, é um único áudio para a sala inteira. É o som local. No Computer-Based, que é feito pelo computador, você recebe um headphone. Então, o áudio fica só para você naquele computador onde você está fazendo a prova. A administração de tempo para fazer a prova do B2 First é essencial. No Computer-Based, que é a prova pelo computador, você tem na tela do computador um
Um reloginho, né? Tipo aqueles que vão fazendo a contagem regressiva para o tempo acabar, né? O countdown. Ele vai te avisando e tá ali na sua cara, né? Quanto tempo falta para terminar a prova. Agora, se você faz o paper-based, que é o exame físico, você tá numa sala com um monte de gente e tem um relógio na parede, em algum lugar visível, para você ver as horas. E também os examinadores que ficam ali na sala, eles vão fazendo countdown para você. Então, de tempos em tempos, eles escrevem no quadro e falam em voz alta. Por exemplo, falta 1 hora, faltam 30 minutos, faltam 15 minutos. Outra coisa que você deve saber são quanto às datas das provas. Não são as mesmas datas de provas para o computer-based e para o paper-based tests. Elas têm datas diferentes e alguns centros, alguns locais de prova, não necessariamente têm as duas opções, oferecem as duas opções, computer e paper. E o que eu tenho notado é que há uma escassez maior da prova computer-based, ou seja, há muito mais datas para fazer a paper-based, que é o exame físico, do que a computer-based. Agora, para saber quais são as datas do paper-based e do computer-based, você tem que contactar o exam center mais perto da onde você mora. E como é que você faz isso? Como que você fica sabendo se tem um exam center aí na sua cidade? Se você mora no interior, muito provavelmente não tem um exam center aí. Mas existem exam centers espalhados pelo Brasil inteiro, geralmente nas grandes capitais ou grandes cidades. A melhor maneira de ficar sabendo onde é um exam center para você é pelo site da Cambridge English, cambridgeenglish.org. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site direitinho da Cambridge English, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz para achar lá no site o melhor exam center para você, ok? Olha só. Ó, então eu entrei aqui na cambridgeenglish.org /find a center /find an exam center. Aí você vem aqui embaixo. As informações estão todas em inglês, mas tá vendo aqui, ó, choose a location. Aí aqui você vai escolher o seu país, que no nosso caso é o Brasil. Depois, choose an exam, que no nosso caso você vai achar aqui o B2 First. Aí olha só, a gente tem aqui, ó, tá vendo que tem aqui Cambridge English First, Cambridge English First Computer Based, Cambridge English First for Schools. Então, a gente não vai no First for Schools. Aí, você vai clicar aqui, ó. Se for aqui, Cambridge English First FCE, é a prova no paper-based, né? Que é feita no papel. E o computer-based tá falando aqui, né? Então, ó, paper-based. Vamos no paper-based de novo. No Brasil, paper-based. Então, tem aqui, ó, search. Aí você clica no search, vai aparecer, ó, there are 61 centers matching your search criteria. Então, tem em todos os estados do Brasil, ó, Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, etc. Eu sou de Minas Gerais, então eu vou olhar lá em Minas Gerais, ó, e aparece os centros aonde eu posso fazer a minha prova, né? Então, tem lá, ó, Cultura Inglesa de Belo Horizonte, Cultura Inglesa de Ituiutaba, Juiz de Fora, São João del Rei, etc. Ouro Branco é mais perto de Belo Horizonte. Então, não tem um exam center na minha cidade, mas a mais próxima é Belo Horizonte. Aí eu vou lá, ó, aqui eu clico e aqui aparece os exames que eles oferecem. Tá vendo? O lugar oferece. E mais em cima, então eu vou checar lá se eles oferecem o B2 First, que está escrito aqui, ó, Cambridge English First, e Cambridge English First Computer Based. Então, eles oferecem os dois, né? E mais em cima,
tem aqui os contatos do Exam Center em Belo Horizonte, que é o meu caso. Então, tem lá o endereço, tem o contato, a pessoa com quem eu vou falar, o telefone, o fax, o e-mail e ainda o website. Então, eu entro em contato direto por telefone ou por e-mail, né, ou mandando um fax, e aqui ainda mostra o mapa onde que fica essa cultura inglesa em Belo Horizonte, ok? Então, é assim que você vai fazer, segue o passo a passo aí. Então, dito tudo isso, qual das duas provas você vai fazer vai depender das suas habilidades e também se o Exam Center perto de você oferece essa prova e as datas que estão disponíveis. Bom, depois de analisar então esses dois tipos aí de prova, né, a computer e paper based, a gente vai dar uma olhada agora no formato do Be2First, no formato da prova. Olha aí que eu vou mostrar para vocês um pouco sobre elas. A prova tem 4 partes ou 4 papers. O paper 1 é o Reading and Use of English. E ele tem 7 partes. Cada parte, ó, part 1, part 2, tem exercícios diferentes sobre a estrutura do inglês e também textos de diferentes assuntos e de diferentes exercícios de compreensão. Ó. A boa notícia é que esses exercícios, o tipo de exercício, não os textos, mas os tipos de exercício, eles se repetem em todas as provas Be2First. E aí, a gente desenvolve estratégias para responder essas perguntas e não necessariamente envolvem o inglês. Há estratégias para isso. O Paper 2 é o Writing, ou seja, você vai escrever. E a prova de Writing, ela tem 2 partes. A Part 1, que é obrigatória, tem ali um exercício que eles já te dão o que você tem que fazer. E a Part 2, você pode escolher uma das questões que eles apresentam para vocês. Então, essas questões variam. Pode ser um book review, né, que você vai falar sobre um livro que você leu. Pode ser um artigo, pode ser um e-mail, pode ser uma carta, pode ser um relatório, uma crítica. Então, eles dão algumas opções e você escolhe uma. A boa notícia sobre o writing é que também existem estratégias onde você vai escrever exatamente o que os examinadores querem que você escreva, o formato que eles esperam que você escreva, há estratégias para desenvolver isso. O Paper 3 é o paper de listening. São 4 partes no paper de listening, cada um com um tipo de exercício também, apesar dos áudios serem diferentes de prova para prova, a gente tem o mesmo tipo de exercício em todas as provas. Então, de novo, estratégias que não dependem somente do seu inglês, mas que podem te ajudar a fazer essa parte, que é o Paper 3, mais eficazmente. E o Paper 5, que é a parte do speaking, que também são 4 partes. E essa parte do speaking, você sempre faz em pares, ou seja, você e um outro candidato, junto com 2 examinadores. Esses 2 examinadores, um deles fica com você e o outro candidato, intermediando a prova. E o segundo examinador fica num cantinho, quietinho, não interage com vocês e fica só fazendo anotações. E também, para o speaking, para o Paper 4, há estratégias de como responder essas perguntas, né? O que tem que falar, como que tem que falar, tem uma estrutura
para responder essas perguntas. Então, deu para perceber que sim, você vai precisar de um certo nível de inglês para fazer a prova do Beat You First. Mas que inglês somente não basta. Você precisa de estratégia, de entender o formato da prova, como que ela funciona, de analisar a prova profundamente para que você saiba como responder e aí economizar tempo para fazer a prova mais eficazmente. Não adianta você ter um inglês mais avançado, quase que um nativo, se te faltar estratégias. E quer saber? Eu conheço pessoas com nível de inglês bem avançado, alguns até professores, que não se deram bem na prova Beat You First. Quer saber mais de um segredinho? Eu conheço até um nativo da língua inglesa que nem conseguiu terminar de fazer a prova. Então, isso mais do que prova que só inglês não é o suficiente. Por exemplo, essa professora e esse nativo que eu conheço, eles não obtiveram sucesso na prova por falta de inglês? Of course not. Foi falta de estratégia. Mudando um pouco de ramo, saindo um pouco do inglês e do Beat You First, só para você visualizar melhor quantos estudantes brilhantes de advocacia que não conseguiram, por exemplo, passar na prova da OAB de primeira. Quantos outros estudantes, por exemplo, de medicina, que tiveram alta performance na universidade, tiveram muita dificuldade, sofreram para passar numa prova de residência? Ou então, quantas pessoas super inteligentes que você conhece e que tentam, ano após ano, passar em concurso federal ou estadual e não são aprovados? Sabe por que eles não passam? Estratégia. Porque o conhecimento eles têm. Esses alunos, essas pessoas, sabem muito bem de advocacia, de medicina ou das matérias que eles têm que estudar para passar num concurso, por exemplo. O que lhes faltam é estratégia. Na maioria das vezes, não é o que responder, e sim como responder. Tem que analisar a prova, tem que estudar a prova em si, saber como ler as questões para saber como respondê-las. Entende a diferença? E aí, passenger, você que está aqui comigo nessa jornada Beat You First, sai na frente. Sabe por quê? Porque eu sei como a prova Beat You First funciona. Eu já estudei essa prova, eu já analisei, eu já sei o que se repete em todas as provas, eu já sei como a melhor resposta é estruturada. Sabe o que eu já fiz? Eu já economizei o seu tempo. E a minha proposta aqui é te ensinar isso. Eu sou professora de inglês há 26 anos. E desses 26 anos, 19 anos eu trabalhei em escolas de idioma. Nesses 19 anos de escola de idioma, 13 anos eu tinha turmas de FCE, ou Beat You First. Ou seja, eu ajudava e ensinava esses meus alunos nas escolas a passarem na prova Beat You First. Assim que eu consegui passar no FCE, né, o nome antigo do Beat You First, eu comecei a dar aula para turmas de Beat You First. E aí, obviamente, a escola tinha um material. E eu me lembro exatamente, esse material era para 1 ano e meio, 3 semestres. E nós, como escola, desencorajávamos os alunos desse curso a tentar fazer a prova antes de terminar o curso de 3 semestres. E aquilo sempre me incomodou. Poxa, 3 semestres, 1 ano e meio preparando para fazer uma prova? Não é possível. Eu pensava comigo assim. Mas, gente, vamos pensar com a cabeça da escola. Quanto mais o aluno ficar na escola, mais elas ganham. Melhor para as escolas de idioma. A mensalidade era cara, o material era caro, mas o que as pessoas pensavam? Se justifica, né? É um exame da Universidade de Cambridge, então justifica gastar aí 3 semestres, uma mensalidade alta, às vezes, sei lá, 180, 200 reais por mês. Faz as contas quanto que você não gasta, multiplica esse valor aí de 180, 200 reais por mês, por 12 meses e por 3 semestres. Só que tem um detalhe a mais. Esse material,
ele não passava estratégia nenhuma. O que os alunos estavam vendo ali era mais inglês, mais do mesmo. O óbvio, eles já tinham um nível X de inglês. E eles estavam, logicamente, aprendendo mais. Mas estratégia mesmo, o livro, a unidade, eram exercícios de inglês com pinceladas. Alguns exercícios da unidade, ao longo da unidade, eram os mesmos dos exercícios que estavam na prova do Beat You First. Ou seja, bom para todo mundo, né? Bom para a editora que fez o livro, bom para a loja que vende o livro, bom para a escola. Só o aluno que não sabe que estava pagando horrores, perdendo 3 semestres para fazer uma prova que ele podia se preparar em muito menos tempo. Só que eu ainda não entendia, eu era inexperiente, eu comecei a estudar a prova e ver, e às vezes o que sempre me incomodava é que não tinha a prova em si para eles praticarem. E se é um curso para fazer a prova, tinha que ter alguns simulados, tinha que ter a prova ali de outros anos para os alunos se familiarizarem com o exame. Então, o que eu fazia? De vez em quando, eu trazia, por conta própria, um simulado para os alunos fazerem. E com isso, ia dando algumas estratégias que eu fui aprendendo aos poucos por experiência. E aí, eu fui notando que esses alunos, com as estratégias que eu dava quando eu trazia os simulados, eles iam adquirindo mais facilidade de resolver aquelas questões e a autoestima deles ia aumentando e eles começavam a questionar, por exemplo, poxa, mas eu tô aqui há 6 meses, eu acho que eu posso tentar fazer essa prova. E fazia, ia e obtinha resultados muito bons. Aí, com esses resultados bons dos meus alunos, eu acordei. E eu pensei assim, poxa, eu economizo o tempo dos meus alunos ensinando estratégias para passar no Beat You First. Com essas estratégias, eles se sentem mais autoconfiantes, fazem a prova em menos dos 3 semestres que a escola prometia para eles que tinha que cumprir antes de fazer a prova. Tem resultados de sucesso na prova. E a escola de idiomas que ganha fama. E ainda por cima, uma vez, eu ouvi o meu chefe reclamar que os alunos X, Y e Z não fizeram a rematrícula para o próximo semestre porque foram aprovados no Beat You First antes de terminar o curso inteiro. Qual é, né? Peguei minha coragem, me enchi de autoconfiança e sabe o que eu fiz? Pedi demissão e fui dar aula particular de inglês. E é lógico, oferecia a preparação do Beat You First. E aí foi muito legal, porque as pessoas que faziam comigo a preparação para o Beat You First tinham resultados excelentes. E sabe o mais legal de tudo? Essas pessoas ficavam o mínimo de tempo comigo. E aí ainda me traziam mais alunos. Então foi um ciclo que foi só ficando maior. E aí hoje eu tô aqui online. Sabe por que eu tô online? Porque é maravilhoso poder acompanhar os meus alunos num destino dos sonhos. Tem tanta gente que morre de vontade de estudar fora, de ter oportunidades diferentes fora do Brasil, trabalhando ou estudando, ou mesmo construindo carreira como professor de inglês. E saber que eu faço parte disso, mostrando o meu conhecimento profissional, é indescritível. Eu acredito que o meu método Beat You Journey pode alcançar muito mais pessoas do que eu dando aula fisicamente. E é por isso que eu tô aqui. Eu tenho certeza que eu vou impactar muito mais pessoas rumo ao destino de estudar ou trabalhar fora. E eu espero, obviamente, te acompanhar também. A partir de agora, a partir desse vídeo, eu vou trazer mais coisas sobre a bagagem Beat You First. O que seria a bagagem? Bom, se o destino é trabalhar ou estudar fora do Brasil, o veículo é o certificado Beat You First. E o combustível é a prova Beat You First. A bagagem é uma malinha de mão das particularidades da língua inglesa e uma malona de estratégias de prova. E aí,
Tá pronto para fazer essa mala? Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu falei aqui para vocês, é só deixar aí embaixo nas descrições que eu prometo que eu respondo tudo. Um abraço forte, a gente se vê nas próximas aulas. Have a nice trip, passenger!